Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei 1 minuto de silêncio para os Bichel. E bem meus amigos, estou aqui para poder falar sobre os Bichel, né? As cartinhas aí que lançaram na última coleção de Darkwing Blast e que vieram coincidentemente no momento onde você tinha o metagame todo focado em monstros Darks com o Tier 0 do Tiara Laments se aproximando, né? Basicamente é o Power Creep do Didi Crow. O objetivo dele simplesmente é tirar um monstro Light ou Dark do cemitério do cara enquanto bota um corpo de um bicho grande no campo. Pois é, os bichos chegaram e mudaram muito da dinâmica do Yu-Gi-Oh! Por vários fatores. Por ele simplesmente interagir com esses bichos Light e Darks, né? E aí você pode usar de maneira proativa nos teus decks, já que em deck de caos, por exemplo, o vagabundo chega a usar aquelas caos Valkyria, tá ligado? Aqueles bichinhos que entram banindo um monstro Light ou Dark do cemitério e bum, se invoca, Leviani, esse tipo de coisa. Então ele tem essa funcionalidade de ser usado em deck de caos, por exemplo. Mas se o oponente controla um monstro, esse passa a ser um efeito Quick, o que faz com que ele passe a ser uma Hand Trap. E aí é uma Hand Trap que você invoca pro campo, com um bicho de 2500 de ataque, tira o efeito do cemitério do cara e ao mesmo tempo é um corpo no campo, que não é só um corpo no campo, como um Thanos, como um Nibiru, por exemplo, que dependendo do formato, isso é bom porque além de interagir com o oponente, ele é metade de uma tentativa de jogada pra volta. Quando se tinham muito mais links genéricos, coisas que graças a Deus não temos mais tanto hoje assim, pelo menos não os mais fortes, né? Só que eles são bons por si só porque eles têm efeito. Eles também têm efeitos e efeitos interessantes. Mas a gente sabe, como a última Banish fez, tirou o Tiara Laments do meta, né? E aí hitou o Tier 0 de muito forte, muito fortemente. E agora, já que o uso do bicho no formato estava totalmente condicionado ao Tier 0, que era o Tiara naquele momento, você precisava interagir com ele de alguma forma, e o próprio Tiara usava na Mirror Match, porque ele não é usado só no turno do oponente, pode ser usado no teu de maneira quick para interagir com o cemitério dele também. E aí, agora que o Tiara saiu do meta, o que acontece com os bichos? Acabaram, não dá mais pra usar o bicho no formato? E se eles ditam dinâmicas de jogo e decks que estão presentes no jogo, agora que eles saem, decks que eram oprimidos pela presença deles no formato passam a existir? Vamos comentar um pouquinho porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, eu vou tentar colocar aqui no canto as cartinhas, né? Então aqui a gente tem os Bichel para tentar simbolizar. Temos 5 até esse presente momento, sendo o Lubellion, o Magna, o Saronir, o Drudgeworm e o Drawbreak, né? O Drawbreak que vem na coleção de Photon Hypernova. Pois é, cara, aí é que entra a parada. Eles são cartas sazonais. Depende totalmente de como está o metagame. Mas eles serão cartas relevantes para sempre. Eu não sei se você sabe, mas os atributos de monstros que mais recebem suporte, que tendem a ser mais populares ali, são justamente Light e Dark. Os Light e Dark são atributos muito populares no jogo, principalmente os Darks, né? E aí, sempre que tiver algum deck Light e Dark, os bichos estarão lá. E serão relevantes para sempre, a depender de como esteja o formato. É claro que se aí o meta chega em uma época em que você tem, sei lá, mano, um deck elemental, você tem um Rika, você tem um Marincess no metagame, por exemplo, esse tipo de coisa, obviamente, não tem por que usar Bichel. Mas nesse formato que a gente está agora, nós temos uma grande confusão. É claro que a galera está tentando chegar num consenso para ver qual é a melhor abordagem, quais serão o meta do formato, né? Ou seja, as melhores estratégias para o formato. A gente está chegando teoricamente num consenso inicial em um formato que ainda nem começou e nem existe, que é com o Despia, o Splight, tendo algumas variantes, sendo a favorita o Duranic, o Chatlar, obviamente, e aí alguns outros, vários decks rogues, e a gente pode citar alguns, como por exemplo, Mikanko, Runic sendo vertente de Splight, Sword Soul, Dragon Link, Flanderize, Rikas, os próprios Tiaras, ABC, Furions e amigos, assim como decks de Brave Token também, Plunder, que está entrando no radar aí, Mathmax, Labyrinth, Punks, Dinos, que deve ficar mais relevante por volta de março, né, quando chegar a nova carta de Transcend Drake, Dark World, esse deck aqui, né, Sky Striker, Drytron, Tribrigade,
Gnister, Marinces, VW, Invoked e uma caralhada de deck. Enfim, é claro que muitos desses aqui tem um status aí de rogue, mas a gente sabe que a gente imagina pelo menos que a roda vai girar mesmo em torno de Despia, tá? Despia, Branded de amigos, o Splight e os Kshatriya lá. Parece que nesse momento inicial são os que desbancam ali nesse começo, mas eu colocaria também um Mikanko e um Sword Soul nesse momento inicial, e eu aposto meio que no Rika também. Eu acho que é um deck que tem muito potencial. E aí, é claro, rogues vão acontecer sempre. O Tree Brigade também eu colocaria aqui, sinceramente, tá? Então assim, temos algumas opções de decks. E aí, olhando pra esse contexto, Bichos morrem? Eu acho que eles não morrem. Talvez não seja válido usar no main deck. Por quê? Eles são uma tech, certo? A gente tem que pensar sobre, né? Os Bichos são uma tech card. Então, se você tá num mundo em que tirar a carta do cemitério do cara em um formato com muito light e dark, os Bichos são bem melhor de serem usados do que Didi Crow, que é onde eles deram Power Creep. O Didi Crow bane qualquer carta. Spell, Trap, bicho que não seja necessariamente só light e dark. Qualquer carta o Crow bane em Chain. O que é bom. Mas se eu posso dar Didi Crow em cartas Light e Dark, é melhor eu dar com os Bichos. Por quê? Porque eles são mais, eu não tenho apenas 6, e eles têm efeito no campo e eles são um bicho grande, com um corpo na mesa. Inclusive o Magna pegando um bicho na end phase, para poder fazer de novo o efeito. Então eles são muito relevantes. O problema é, e aí, como vai ser o meta? Esse deck vai ser popular pra cacete, o Kshatriya. E aí você já não vê mais bicho. E como o Kshatriya tem a parada de ter o Arise que dá o Macrocosmos no cara, eu posso até ter um bicho, se o meu deck também foi Light Dark. Porque se eu jogo um bicho Dark no meu cemitério, eu posso dar o bicho e baixar, e ele é bom. Eu posso jogar um Drill de Wurm, bater cabeça e tirar o bicho do cara. Só que o Arise come o cemitério. Então nem nesse cenário seria bom contra o Kshatriya. Contra o Splight, não é nada de desesperador não você tomar um bicho aqui, apesar de conseguir sim ter algum contexto, tá? Você consegue ativar contra o Splight. É bom? Não. Contra o Despia faz sentido, tem alguns spots que são bem bons de você dar essa carta aqui. Contra o Mikanko não vejo muito, contra o Sword Soul também é usável, porque você pega a Vishuda e a Shuna, mas não parece ser a melhor coisa do mundo. Conclusão, parece não ser nada tão alto impacto, e no melhor desses decks citados aqui por cima seria contra o Despia. Mas ele vai ser predominante a ponto de eu ter que main-deckar essas cartas? Será que não tem outras cartas pra isso? Tem. Outras hand-traps mais tipo Ash, esse tipo de coisa, né? Impermanence, esse tipo de parada aí, já é interessante o suficiente. Só que o Despia, nesse caso, ele usa essas cartas como engine, o que é um ponto muito relevante. Porque no Despia dá pra se usar, com certeza, Magna, Lubellion, Saronir, no mínimo, e você pode meter um pack de Druid Wurm aí. Então, presente no meta, talvez ele seja, né? E aí tem alguns decks que são bem sazonais, né? Por exemplo, o Mathmech. A depender da popularidade de bicho, o Mathmech morre. O deck do Mathmech eu sempre acho um deck meio linear e tal, mas enfim. Mas, tem bicho no formato? O Mathmech, hip. Tem bicho no formato? Drytron, hip. Acabou. É claro que depende da quantidade, só que a quantidade de bicho nesse formato vai ser muito diminuta em relação a que era no formato passado, o que pode abrir para esses decks entrarem. Porque, de repente, se você quer colocar de main deck, quantos bichos de side deck, né, perdão? Quantos bichos cabem no teu side deck? Aí você vai usar tipo como se fosse um pack de side deck mesmo, tipo 4 cartas. 4 cartas é suficiente para poder oprimir deck em que o bicho consegue oprimir? Então, você não vai ter 9 bichos no teu deck pra poder abrir com 2, 3 na tua mão, tá ligado? Não vai acontecer. Isso é suficiente pra abrir espaço pra deck como Mathmech e Drytron, que, pensando aqui, é os que mais se fodem pra esse tipo de abordagem. O Skystrike também, não sei. Mas os bichos morrem do formato, como você pode ver, só nessa parada que eu falei tentando defender, mas parece que eu joguei contra mim. Os decks que aparentemente estão mais no topo, pelo menos nesse momento inicial, que vão estar mais no topo, não parece ter nenhum que tome os bichos de maneira muito ferrenha, muito forte, a ponto de justificar você usar ele no main deck. Se tiver no side deck, quantos eu vou colocar no meu side deck? Esse side é específico para essa match? É só essa match que vai tomar esse side? Talvez valha a pena usar outras cartas que são mais genéricas? Não sei, eu acho que tem a existência dele porque eles são muito bons, eles são metade de alguma coisa, eles têm efeitos. Baldrake, o Magna, Druid e, dependendo do deck, Saronir com Lubellion também. Então, pelo menos um pack de 4 ou 5 aí neste deck eu acho que ainda vai ser relevante, porque tem decks muito fortes que, literalmente,
quase que ganham ou perdem, a depender de que você tem esse tipo de cartas no teu deck ou não, como por exemplo Drytrons da vida, né, que tá com a vertente de tentar usar aquele Mago do Caos. Se existe Bishop e você compra 2 Bishop, fudeu, acabou o turno do cara, ele não consegue fazer isso. Isso é só alguns dos exemplos. No deck do Despia, aí é Engine, e eu acho que não some. Tá? Então, do Despia a gente vai ver Bishop sim. Alguns poucos de main deck, como por exemplo 2 Lobelion, 2 Saroni, 1 a 2 Magna no máximo, e no side, quem sabe, Druidwurm e um Baldrakezinho assim, só pra completar, pra que no teu main deck você tenha pelo menos 6 Bishop, sem contar o Lobelion, por exemplo, o que é uma possibilidade muito, muito real. E aí, Bishop morre pro metagame? Não necessariamente, apesar de a funcionalidade dele, de como era no formato de Tiara, obviamente muda, o que é engraçado, eles são cartas muito boas, mas main deck eu acho que é muita coragem de ter, e na verdade eu acho que não é válido de se ter ele no main deck, a menos que você consiga construir jogada com eles também, porque aí é um special summon de um bicho, Baldrake, interação, Druidwurm consegue matar cartas do cara, Magno pega mais na end phase, o Lobelion é um bicho a mais, o que dá pressão e volume, mas no mundo onde não tem um Light Dark tão definido no formato, talvez não valha a pena. E aí com os rogues, muitos rogues não tem essa prática de ter esses bichos Light Dark com tanta força. Então com certeza cai pra cacete. A gente ainda vê nessas Unrated, que tá sendo jogada e que eu tô comentando lá no meu canal, ainda tem muito bicho, mas eu acho que isso vai diminuir muito. Porque se você pega de novo o topo aqui, pelo menos do que a gente imagina nesse momento inicial, não tem tanto spot assim. E aí quem sabe vai caber no side deck, mas eu acho que, por exemplo, no primeiro torneio que tiver, você já tem lá uma predominância de Sword Soul, de Chattelar, aí aparece um Tribrigade da vida, Flanderize foi bem, por exemplo, Mikanko estourou no jogo. Pro formato seguinte, Hip Bishop. Acabou, eu não quero ver Bishop no main deck. E aí, nesse tipo de cenário, esse tipo de deck volta a crescer. Drytron, aí o Drytron estoura, tá ligado? Aí o Mathmech tem a chance de estourar também. Eu não tinha bicho no meu deck, porque no torneio anterior, decks que tem Light Dark no cemitério que tomam bicho muito dolorido, não foram bem. Os que foram bem foram os outros decks. Pro torneio, porque tinha um bicho ainda nos decks, porque é o resquício do formato pré-banlist que a galera ainda vai, tá ligado? Demora um tempo pra virar a chave. No torneio seguinte, aí não tem mais bicho, porque não vale a pena usar bicho contra esses decks aqui de cima, né? Tipo, pra que eu vou usar bicho contra esses decks aqui? E se eles performam bem, acabou, bicho pro formato seguinte, pro torneio seguinte, o cara já não vai usar, esses decks podem subir, inclusive seria um bom metacall nesse cenário. E aí pro torneio seguinte, Drytron, vamos supor, Drytron foi benzão e ganhou o torneio. Pro torneio seguinte, volta o bicho pro deck. Então eles tendem a ser esse tipo de roda, né? Eles vão estar nessa roda do metagame aí, a depender de como esteja configurado o metagame, eles podem ou não estar nos decks. Tá? O que eu acho que é bom ter esse tipo de carta. Acho que os bichos não são cartas roubadas ou nada do tipo, apesar de ser Power Creep no Didi Crow, que é desnecessário, mas, sei lá, na verdade eu preferia que eles não existissem, né, vamos falar a verdade. Inclusive o Magna aqui, né, que busca um na end phase, mas, enfim. Então é isso, eu acho bem interessante a dinâmica que o bicho pode dar no formato, porque apesar de eles não serem definidores necessariamente do formato, porque são os decks e as engines que vão fazer isso inicialmente, é claro, mas eles têm um potencial de moldar um pouco do formato do metagame, colocando decks pra fora ou não, a depender do uso deles. Mas a grande maioria dos decks postulantes a ser os competitivos no momento inicial não tomam esses bichos de maneira muito forte, o que faz com que eles comecem caindo do main pro side e quem sabe dependendo da popularidade do side para não estarem na decklist em nenhum momento. Pelo menos pro torneio em questão, e isso muda a depender da popularidade dos decks. Então é literalmente o conceito de tech cards, né? Ele não é staple, ele é tech cards, que depende de como está o formato para ser usado. E aí talvez seja melhor ter uma outra carta mais genérica, um Book of Eclipse da vida, por exemplo, um Super Poly, que vai ser bem relevante, do que eu ter os bichos do main deck. Vai ser bem mais interessante ter esse tipo de carta do que ter esses bichos, apesar de que no Despia ele é parte de engine, pelo menos no Despia a gente vai ver ele com alguma frequência, né? Mas tá aí, cara, o formato é algo orgânico e vai mudar, né? Quando não se tem um Tier 0, apesar de ter leves mudanças nas decklists e de um torneio pro outro, dentro do próprio formato, mas quando o meta tá mais aberto, como é o caso, com muitas possibilidades de decks diferentes, isso tem que ser visto, analisado cuidadosamente de um torneio pro outro. E estamos vivendo aí o início da roda do metagame, que, diga-se de passagem, o formato ainda nem começou. Mas enfim, eu acho que eu falei, e pá, eu tô me sentindo vazio, que parece que eu não consegui falar nada na verdade, mas enfim, no final das contas tá aí um vídeo pra você poder assistir e eu poder ganhar dinheiro. É basicamente isso, valeu, falou e até mais.